O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Podcast O Catecismo em um ano, dia 265. Estamos lendo a terceira parte do nosso Catecismo, na sua segunda sessão sobre os 10 mandamentos. No episódio de hoje leremos dos números 2087 ao 2094. A fé. Nossa vida moral encontra sua fonte na fé em Deus, que nos revela seu amor. São Paulo fala da obediência da fé como da primeira obrigação. Ele vê no desconhecimento de Deus o princípio e a explicação de todos os desvios morais. Nosso dever em relação a Deus consiste em crer nele e em dar testemunho dele. O primeiro mandamento nos manda alimentar e guardar com prudência e vigilância nossa fé e rejeitar tudo o que se lhe opõe. Há diversas maneiras de pecar contra a fé. A dúvida voluntária sobre a fé negligencia ou recusa ter como verdadeiro o que Deus revelou e que a Igreja propõe para crer. A dúvida involuntária designa a hesitação em crer, a dificuldade de superar as objeções ligadas à fé ou ainda a ansiedade suscitada pela obscuridade da fé. Se for deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito. A incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Chama-se heresia a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Chama-se apostasia o repúdio total da fé cristã. Chama-se cisma a recusa de sujeição ao sumo pontífice, ou da comunhão com os membros da Igreja a ele sujeitos. A esperança. Quando Deus se revela e chama o homem, esse não pode responder plenamente ao amor divino, por suas próprias forças. Deve esperar que Deus lhe dê a capacidade de corresponder a este amor e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. A esperança é o aguardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o temor de ofender ao amor de Deus e de provocar o castigo. O primeiro mandamento visa também aos pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la ou o perdão de seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Há duas espécies de presunção. Ou o homem presume suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto, ou então presume a onipotência ou a misericórdia de Deus, esperando obter seu perdão sem conversão e a glória sem mérito. A caridade. A fé no amor de Deus envolve o apelo e a obrigação de responder à caridade divina por um amor sincero. O primeiro mandamento nos ordena que amemos a Deus, acima de tudo e acima de todas as criaturas, por Ele mesmo e por causa dele. Pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus. A indiferença negligencia ou recusa a consideração da caridade divina, menospreza a iniciativa de Deus em nos amar e nega sua força. A ingratidão omite ou se recusa a reconhecer a caridade divina e a pagar amor com amor. A tibieza é a hesitação ou a negligência em responder ao amor divino,
podendo implicar a recusa de se entregar ao dinamismo da caridade. A assídia ou preguiça espiritual chega a recusar até a alegria que vem de Deus e a ter horror ao bem divino. O ódio a Deus vem do orgulho, opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega e atreve-se a maldizê-lo, como aquele que proíbe os pecados e inflige as penas. Queridos irmãos, hoje, como catequese complementar do nosso podcast, ouviremos a audiência do Papa São João Paulo II, proferida no dia 13 de outubro de 1999. A virtude teologal da caridade, amor a Deus. No antigo Israel, o mandamento fundamental do amor para com Deus estava inserido na oração recitada cotidianamente. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Estes mandamentos que hoje te imponho serão gravados no teu coração. Ensiná-los-ão aos teus filhos e meditá-los-ão quer em tua casa, quer em viagem, quer ao deitar-se ou ao levantar-se. Citação de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 7. Na base desta exigência de amar a Deus de modo total está o amor que o próprio Deus traz ao homem. Ele espera uma verdadeira e própria resposta de amor da parte do povo que ele ama com um amor de predileção. É um Deus cioso, que não pode tolerar a idolatria, pela qual o seu povo é continuamente tentado. Daqui o mandamento: não terás outro Deus além de mim. Progressivamente, Israel compreende que, para além desta relação de profundo respeito e de exclusiva adoração, deve exprimir ao Senhor uma atitude de filiação e até mesmo nupcial. Nesse sentido, será entendido e lido o Cântico dos Cânticos, transfigurando a beleza do amor humano no diálogo esponsal entre Deus e o seu povo. Deste amor, o livro do Deuteronômio recorda duas características essenciais. A primeira é que o homem jamais seria capaz dele, se Deus não lhe desse a força através da circuncisão do coração, que elimina do coração todo o apego ao pecado. A outra é que este amor, longe de se reduzir ao sentimento, se concretiza no caminhar pelas vias de Deus, na observância dos seus mandamentos, das suas leis e das suas normas. É esta a condição para ter a vida e o bem, enquanto que voltar o coração a outros deuses conduz a encontrar a morte e o mal. O preceito do Deuteronômio retorna inalterado no ensinamento de Jesus, que o define o maior e o primeiro dos mandamentos, unindo a ele de maneira estreita o do amor ao próximo. Ao repropor o preceito dos mesmos termos do Antigo Testamento, Jesus mostra que sob este ponto a revelação já atingiu o seu ápice. Ao mesmo tempo, precisamente na pessoa de Jesus, o sentido deste mandamento assume a sua plenitude. De fato, nele se realiza a máxima intimidade do amor do homem por Deus. De agora em diante, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças, significa amar aquele Deus que se revelou em Cristo e amá-lo participando no próprio amor de Cristo, derramado em nós pelo Espírito Santo. Romanos 5, versículo 5. A caridade constitui a essência do mandamento novo ensinado por Jesus. Com efeito, ela é a alma de todos os mandamentos, cuja observância é ulteriormente reafirmada, ou melhor, se torna a demonstração evidente do amor para com Deus, porque este é o grande amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 3. Este amor, que é ao mesmo tempo amor por Jesus, representa a condição para sermos amados pelo Pai. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu
amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. João 14, versículo 21. O amor para com Deus, que se tornou possível pelo dom do Espírito, funda-se, portanto, na mediação de Jesus, como ele mesmo afirma na oração sacerdotal. Dei-lhes a conhecer o teu nome, e dá-lo-ei a conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja neles também. João 17, 26. Esta mediação concretiza-se sobretudo no dom que ele fez de sua vida, dom que por um lado testemunha o maior amor e por outro exige a observância daquilo que Jesus manda. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João capítulo 15, versículos 13 e 14. A caridade cristã bebe nesta fonte de amor que é Jesus, o Filho de Deus que se ofereceu por nós. A capacidade de amar como Deus ama é oferecida a todo cristão como fruto do mistério pascal de morte e ressurreição. A Igreja expressou essa sublime realidade ao ensinar que a caridade é uma virtude teologal, isto é, uma virtude que se refere diretamente a Deus e faz com que as criaturas humanas entrem no círculo do amor trinitário. Com efeito, Deus Pai ama-nos como ama Cristo, vendo em nós a sua imagem. Ela é figurada, por assim dizer, em nós pelo Espírito, que como um iconógrafo a realiza no tempo. É sempre o Espírito Santo que traça também no íntimo da nossa pessoa as linhas fundamentais da resposta cristã. O dinamismo do amor para com Deus brota assim de uma espécie de connaturalidade realizada pelo Espírito Santo que nos diviniza, segundo a linguagem da tradição oriental. Na força do Espírito Santo, a caridade anima o agir moral do cristão, orienta e revigora todas as outras virtudes que edificam em nós a estrutura do homem novo. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, o exercício de todas as virtudes é animado e inspirado pela caridade. Esta é o vínculo da perfeição. E a forma das virtudes articula-se e as ordena-as entre si. É o princípio e o fim da sua prática cristã. A caridade assegura e purifica o nosso poder humano de amar e eleva-o à perfeição sobrenatural do amor divino. Número 1827 do Catecismo. Como cristãos, somos sempre chamados ao amor. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!